Olá pessoal, estamos de volta com mais um Fala Brasileiro. Desta vez vamos falar um pouquinho sobre essa questão do frio que bateu em várias regiões do país nesta semana e como esse frio afeta a nossa vida nas relações sociais, nas relações de trabalho e como fica o nosso organismo. Sobre esse assunto a gente vai conversar com o fisiologista Ricardo Zanuto. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Jean? Tudo Tudo bem. certo. Tá com frio também ou não? Tô aqui, ó, já tô com a minha blusa aqui, cara, não tem como. Mas foi um frio anunciado, né? Foi, graças a Deus, né? Porque se também não tivesse sido anunciado, eu acho que todo mundo estaria sofrendo muito mais, né? É verdade. Doutor, para embasar esse nosso bate-papo, nós temos os dados de uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Real Time Big Data na última semana. O pessoal já estava se preparando para esse frio e a gente tem alguns dados interessantes. O primeiro eu vou trazer aqui para você, que é a questão, e talvez você trabalhe isso no consultório, da pessoa gostar ou não de frio. E aqui está bem dividido, 51% gostam do frio ou não. E até por causa dessas consequências no nosso organismo. Você percebe isso no consultório? É mais ou menos assim? Tem gente que gosta, gente que não gosta, mais ou menos meio a meio. É bem meio a meio e assim, evidentemente que até essa questão do frio, acho que ela vai variar bastante da região que a gente está no país. A gente tem um país enorme de clima, né, predominantemente tropical, mas a gente tem as áreas do sul que são mais frias, mais geladas, né? Então, acho que dependendo da região, você tem, né, uma adoração maior ao frio ou não. Mas, no geral, aqui em São Paulo, onde a gente está, o pessoal tem quem gosta muito e tem quem não gosta, que prefere o calor. E tem uma questão, entrando nesse assunto que você falou, a percepção de frio, por exemplo, de quem talvez conviva mais com frio, que é o caso do pessoal do Sul, com o pessoal do Nordeste, por exemplo, é diferente? É diferente. Porque aqui no Sudeste, por exemplo, bate às vezes 19, 18 graus, eu sou do Sul. E aí as pessoas dizem que você está muito frio, e eu digo, não está tão frio assim e tal. É diferente. O nosso corpo ele tem mecanismos fisiológicos de adaptação a essas temperaturas, tanto mais quente quanto mais frio. E nós vamos se adaptando ao longo do tempo. Então, os sujeitos que vivem em ambientes que já são naturalmente mais frios, eles se adaptam melhor ao frio e mesmo quando a temperatura começa a aumentar, a sensação de calor dele também é exacerbada. Então há uma adaptação. O frio nós sentimos de forma diferente de acordo com a adaptação. Não quer dizer que qualquer pessoa não possa se adaptar também em climas diferentes. Essa semana eu atendi uma moça online, né, que ela mora na Dinamarca. E lá é frio pra caramba. E aí, eu, conversando com ela, eu falei, quanto que tá aí, né? De curiosidade, ela tá 14 graus. Eu falei, nossa, que frio. Ela disse, não, eu tô de camisetinha. Porque aqui a temperatura média é 22, 23, tá calor, tá gostoso. E ela é brasileira. Então, né? Então é adaptação, a gente adapta. Doutor, você acha que o Brasil está preparado para frios mais intensos? Há uma previsão de que esse frio se prolongue. Na sua visão, você acha que a gente tem essa questão de estar preparado, ambientes preparados, as pessoas têm agasalho suficiente? Na pesquisa, 65% acham que não, que o Brasil não é preparado para frios muito intensos. Eu concordo com a pesquisa, eu também acho que não tá. Por quê? Nós somos um país de clima tropical, né? Aqueles países de clima polar, de clima temperado, eles já estão muito mais adaptados. E aí, novamente, a gente tem as regiões do sul que sim, tem uma adaptação maior, as casas, né, no sul mesmo você vê que tem casas com lareira, que, né, as pessoas já estão adaptadas com aquilo. Agora, se você for para o norte, você for para o nordeste, eles estão muito mais adaptados ao calor. Então as casas não têm nenhum tipo de preparação específica para o frio. Então eu também concordo com a pesquisa. Eu creio que dependendo da região, não há uma preparação específica. A gente tem, né, uma preocupação grande com moradores de rua, aqui em São Paulo mesmo, como se tem essa volatilidade de clima, né? São pessoas que não estão preparadas para isso. Então faltam sim, talvez políticas públicas, mas, né, um olhar um pouco mais de carinho para isso. O Brasil, na minha visão, não está preparado. E aí na questão de se adaptar ao frio, tem muita gente que muda comportamento. Tem gente que diz que come mais, que come talvez comidas mais quentes, mais gordurosas. Não sei se isso é uma tendência da gente sentir frio e ter que se alimentar. Eu queria que você me explicasse sobre isso. Até porque 71% das pessoas na pesquisa dizem que mudam os hábitos alimentares. Eu sei que você fez uma pesquisa paralela também nas redes sociais, bateu mais ou menos também. Super igual, bateu pra caramba, né? Muda demais. Porque o que acontece? Nós somos seres chamados de homeotérmicos, tá? O que significa? A nossa temperatura corporal, ela sempre tende a estar parecida, né? 35,5, 36. Então a gente tem um mecanismo, a gente tem vários, na verdade, mecanismos fisiológicos que controlam isso, principalmente a tireoide. Né? Um dos papéis do hormônio tiroidiano é esse controle da temperatura. A gente chama isso de termogênese facultativa.
Acontece que no ambiente de frio, o corpo da gente, ele obrigatoriamente precisa gerar mais calor. E o que que isso faz? Faz com que você gaste mais energia para poder gerar esse calor, para manter a tua temperatura dentro desse equilíbrio aí, né, de 35,5 e 36. Como eu gasto mais calorias para eu poder manter a temperatura, consequentemente eu tenho mais fome, porque você vai gerar mecanismos de compensação dessa caloria extra que você queimou. Tanto que a gente fala, né, por incrível que pareça, qual que é o melhor período do ano para perder gordura? É o inverno. Porque você tem uma ajuda aí metabólica da própria temperatura do seu corpo tentando se controlar, gastando mais energia. Então, muda muito os hábitos, muito. A gente ouve falar também, e a gente pode fazer essa comparação, com temperaturas elevadas que a gente teve até chegar a esse frio agora. Sem dúvida. Um calor prolongado com recordes de temperatura no país todo. Com o calor excessivo, dá para fazer um contraponto? O que acontece no organismo nessa questão do calor? Exatamente o oposto. Quando está calor, se vocês repararem, quando você pega a temperatura muito quente, você fica letárgico, dá moleza, a gente fica meio cansadão. Por quê? Porque você tem toda uma adaptação também fisiológica para produzir menos calor, já que o ambiente está quente. E aí você tem uma redução dessa produção. Então a gente tem uma adaptação diferenciada, tanto para o calor extremo quanto para o frio extremo. Eles mudam. E há uma mudança também hormonal relacionada a isso. Então, por exemplo, no frio, o que que acontece? A gente está no outono, né? Embora tá frio, parece inverno já, né? Já. Mas agora no outono, o que está acontecendo? A temperatura está baixando. Daqui para frente, até chegar o inverno, os dias da gente vão se tornar mais curtos, as noites mais longas e mais escuras. Isso faz com que um hormônio que a gente produz chamado melatonina aumente. E o que a melatonina faz? Ela dá mais sonolência. Então é comum durante o inverno a gente ficar mais sonolento, a gente fica mais cansado. 60% sentem mais sono no não inverno. Tem como não sentir. Então, né? Essa é a explicação. Essa é uma das, né? Tá. Porque acontece mais um monte de outras coisas, né? Por exemplo, fome. Por que a gente acaba tendo mais fome no inverno também do ponto de vista hormonal? Existe um hormônio produzido pelo estômago chamado grelina, tá? É um hormônio que ele estimula a nossa fome. E você tem o contrarregulador dele, que é a leptina, produzido pelo tecido adiposo, que diminui a nossa, aliás, que aumenta a nossa sensação de saciedade e diminui a fome. No inverno, como você está gerando mais calor, os níveis de grelina ele sobe. Então você tem mais apetite. E os níveis de leptina diminuem, então a sua saciedade também se torna mais tardia. Por quê? Porque você está gastando energia para manter a temperatura, entendi. O corpo fala, então você come mais para compensar. O corpo da gente, eu costumo falar, é maravilhoso. Não, sem dúvida. E agora eu arrumei uma desculpa, então. Qualquer coisa, a explicação é hormonal para essa fome que aumenta nessa época do ano. E aí, paralelo a isso, a pesquisa tem uma outra pergunta que eu achei interessante, que diz o seguinte, 82% das pessoas se preocupam mais com a saúde no frio. Sim, por quê? Né? Porque existem aumentos de doenças que são sazonais, né? A gente sabe, a gripe. Nós estamos num surto de gripe, né? Então aquelas políticas de vacinação, elas devem ser mais aprimoradas, as pessoas devem se vacinar para tentar se prevenir, né? Então você tem as sazonais que já aumentam. Você tem as crônicas que agravam também com o frio. Por exemplo, né, uma artrite que a pessoa tenha. Artrite, poxa, você está frio, os músculos se contraem, diminui o fluxo sanguíneo periférico, aperta aquela articulação e os nervos, as pessoas têm mais dores, aumenta os episódios de asma, de bronquite, né? Além de outras patologias que também são mais comuns no frio, né? Como o próprio TAS, né? Que é um tipo de depressão que ocorre especialmente quando há mudança de estações, né? Especialmente no inverno. E o que ela leva? Ela leva realmente a estados depressivos, a pessoa começa a ter mais fome, ela tem ganho de peso, ela vai tendo desinteresse, sabe, pelo próprio trabalho, ela começa a desanimar. E aí precisa entrar com até psicoterapia, com medicamentos, com luminoterapia. Né? A pesquisa aborda isso também na questão de diminuir o rendimento. E diminui, né? É muito comum essa diminuição do rendimento também. E mesmo quem não tem TAS, o que acontece no inverno? A gente tem menos exposição à luz solar. E como você fica menos tempo no sol, né, você também tem uma mudança até no teu humor, na irritabilidade. E aí, o que a gente sempre sugere de contraponto, né? Poxa, procure fazer atividades ao ar livre, que é uma outra coisa que no frio diminui. O frio é muito comum, né? As pessoas estão treinando lá no verão, tá calor, ela corre na rua, ela vai no parque.
Pô, se você for lá no Ibirapuera agora, tá vazio. As pessoas É. não vão, né? Você desde chegando aqui, você falou, nossa, tá tudo vazio. vazia a cidade, é verdade. Tudo bem, né? Sim. Né? Mas tá vazio, né? As pessoas se locomovam, andam menos, tem menos exposição. Ficam fechados dentro de casa. Ficam fechadas, diminui a sociabilização, né? Então, há vários aspectos que realmente o frio modifica completamente. A pesquisa traz também, doutor, a questão da solidariedade, as pessoas se preocupam e tal nessa questão. E eu queria entrar com você num outro ponto que a gente já fez uma reportagem um tempo atrás com as pessoas moradoras de rua, por exemplo, e a ingestão de bebida alcoólica. Muita gente diz, vou beber uma bebida quente, não vou sentir frio. As bebidas quentes, alcoólicas, enfim, das mais variadas, realmente fazem a pessoa sentir menos frio ou isso é uma sensação complicada, principalmente para quem mora na rua, possível até de acontecer algo mais grave? A bebida alcoólica, ela tem um gasto energético, ela eleva o gasto energético para que ela seja metabolizada. Para você ter uma ideia, 1 ml de álcool tem 7 quilocalorias, enquanto 1 grama de gordura tem 4 e o amaldiçoado carboidrato só tem 4. Então, o valor calórico do álcool já é mais elevado e toda a metabolização do etanol é uma metabolização que custa caro para o teu fígado, para o teu corpo. Pra você ter uma ideia, uma dose de álcool ela leva em torno de, às vezes, até 48, 70 horas para totalmente ser eliminada. Né? Não naqueles níveis do bafômetro, Sim. mas ainda nas repercussões que tem, tanto no sistema nervoso quanto no próprio músculo. Né? Então, sim, o álcool ele eleva o gasto energético do sujeito, por isso que ele tem essa sensação de que ele está gerando mais calor. E ele de fato está gerando. Tá? Mas se ele ficar exposto a um ambiente frio, a um ambiente gelado, tendo a sensação de que ele está enganando o próprio corpo. Ele está enganando, porque ele continua. Porque o frio continua, as extremidades vão ficar mais geladas. Vão continuar tendo diminuição de circulação periférica. Pode aumentar o risco de hipotermia, num caso desses, por exemplo, se o frio muito intenso? Pode, sem dúvida. Principalmente no sul do país? Sem dúvida nenhuma. O frio a gente tem que se agasalhar, porque por mais que a gente tenha mecanismos fisiológicos para tentar fazer o ajuste da temperatura, se o frio for muito extremo, a gente não consegue. É aquele negócio, a gente tem essa homeostase de manter entre 35,5 e 36. Poxa, às vezes o ambiente está com 8, 9. Então não tem metabolismo que consiga. Por isso que existe a hipotermia, né? As pessoas morrem de frio. Então tem que se agasalhar, né? Essa parte da roupa ela é fundamental. A gente tem que se agasalhar. Doutora, a gente poderia passar o dia inteiro aqui falando sobre o assunto. Eu acho que teria gancho para você falar bem também, e eu me empolgo um pouco. Vamos encerrar já, porque o nosso tempo aqui já deu. O que a gente poderia deixar de parte final, de dicas então para as pessoas? Você deu uma interessante, que é não parar as atividades físicas, continuar, mas então parar. fazer atividade se agasalhando. A questão de comer demais, segurar um pouco a onda, que tipo de alimento dá para preferir? Ótimo. Vamos fechar então com vamos essa lá. questão. Quais as dicas que eu dou para você que está aí assistindo a gente, né? Primeiro, se hidrate. Uma coisa que as pessoas deixam de fazer quando está frio é beber água, porque a água é geladinha, né? E aí não dá aquele conforto térmico, ela não bebe. Então, beba bastante água, se mantenha hidratado. Também porque há um ressecamento de vias aéreas superiores com o frio. Essa hidratação ela vai te prevenir dessas doenças respiratórias também. Alimentação. Cuidado com alimentos muito calóricos, de calorias vazias, porque como está frio dá mais fome, o que a pessoa faz? Se entope de doce, de bala, de chocolate. Isso gera um pico de insulina, absorve rápido e ela tem fome rápido novamente. Então, cuidado com esse tipo de alimento. Prefira as proteínas magras, o carboidrato integral, as gorduras boas, para que não faça esse pico de insulina e você não tenha um ganho de peso no inverno, que é muito comum. Né? A gente fala, você gasta mais energia, mas também come mais, na conta não fecha, né? E tente sim fazer as atividades ao ar livre, tente se expor ao sol, mantenha a sociabilização, então, sabe, roteiros com amigos, tente chamar o pessoal para casa e se manter ativo, eu falo que é a chave. Mesmo que não consiga ir para academia, faz exercício em casa, se mantenha ativo, se alimentando bem, bebendo bastante água que vai dar tudo certo. Um chazinho, um chazinho, sempre, as bebidas quentes, com não excedendo o limite e tudo mais. O chá é livre, né? O mesmo cafezinho, né? Se a pessoa tem uma boa tolerância, pode tomar seu cafezinho sem problema nenhum. As bebidas quentes, elas aconchegam, né? Elas dão esse calor maior. E, evidentemente, usar uma roupa quentinha para poder ajudar nesse controle de temperatura. Doutor, obrigado pelas informações e principalmente pelas dicas. Acho que vai ajudar bastante gente. Com certeza. Obrigado a vocês pelo convite. A gente volta na semana que vem com mais um Fala Brasileiro. Até lá.